sem escuridão, um brilho no olhar, conquista um coração. Vou voar no infinito, tornar-me um cometa, sentir a Via Láctea na ponta dos dedos. Eu sou filho da luz, mereço o universo, fruto que me seduz. Deixe perfumar, você merece sim. O amigo é uma flor, a mais clara do seu jardim. Ontem uma ave rara tocou-me com muito amor. A planta da vida é cara, a amizade é meu beija-flor. Vou voar no infinito, tornar-me um cometa, sentir a Via Láctea na ponta dos dedos. Eu sou filho da luz, mereço o universo, fruto que me seduz. Vou voar no infinito, tornar-me um cometa, sentir a Via Láctea na ponta dos dedos. Eu sou filho da luz, mereço o universo, fruto que me seduz. Somos filhos do sol, em busca de perfeição. Felicidade é pra quem se entrega, a amizade é o amor. Evolução. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa sala de estudo do IGESE, em parceria com a Rede Amigo Espírita, a Rádio Web Fraternidade e com o Centro Espírita Chico Xavier de Santos, para o estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, psicografado pelo Espírito André Luiz, pelo médio Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz,
né, com o nosso amigo, nosso professor, que já está aí a posto, Otacílio Rangel. Boa noite, Otacílio. Boa noite a todos, boa noite, Ronaldo, boa noite, Ana, que está nos bastidores aí. Boa noite a todos os nossos amigos que já estão conosco. Vai ser um prazer estarmos hoje mais uma vez. E hoje, né, vamos ter que falar um bocado de física, porque esse capítulo é um capítulo de física. Só tem duas menções muito rápidas, que André Luiz fala sobre espírito. Então, eu vou até depois mostrar para vocês. Mas vai ser muito interessante. Vai ser muitas informações, mas aproveitem. Não fiquem assustados, não. Aproveitem as informações. Eu me senti, falando nos bastidores, né, professora? Eu me senti na sala de aula de novo, lá, quando mostrou aquela imagem lá. Mas vamos guardar mais para frente, aí não vou dar spoiler, não, para o pessoal. Não, tá certo. Então, para iniciar, professor, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Posso, claro. Queridos amigos, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Criador, ao nosso querido Mestre Jesus, que conduz todas as bênçãos de Deus para o nosso planeta, como responsável, governador espiritual de todos nós. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus, nesse instante em que iniciamos o nosso estudo da noite, buscamos em Ti, Senhor, as luzes espirituais que precisamos para que possamos aproveitar o ensinamento de André Luiz nesse livro, tão importante para a nossa compreensão da nossa própria realidade física e espiritual, e da nossa possibilidade de intercâmbio entre os dois mundos, como médiuns e como espíritos que se falam nessa fraternidade que vai crescendo cada vez mais à medida que formos evoluindo. Que as tuas bênçãos, a tua paz possa ocupar a nossa mente e o nosso coração. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Então vamos lá, professor, as conquistas da microfísica, no capítulo 2. Isso. Então, esse capítulo 2, o André Luiz divide esse capítulo, chamado Conquistas da Microfísica, isto é, a física do mundo pequeno, do mundo infinitamente pequeno, do microcosmo, portanto, da estrutura atômica da matéria, das partículas que constituem o átomo, e depois das possibilidades que esses átomos podem fazer de interagirem uns com os outros para a formação de moléculas mais complexas. Então, ele divide esse capítulo em algumas seções. A primeira delas ele chama Primórdios da Eletrônica. Aqui, na verdade, esse capítulo poderia ser chamado melhor, nessa seção, de Primórdios da Descoberta do Elétron, né? Porque a eletrônica hoje tem um significado um pouquinho diferente. Eletrônica é todo o processo de utilização de correntes elétricas e circuitos elétricos para gerar equipamentos. Então, é Primórdios da Realidade do Elétron. Depois ele fala um pouquinho rápido sobre o campo eletromagnético, que nós vamos depois falar com mais cuidado. Aí ele entra na estrutura do átomo, para depois falar sobre o estado radiante e raio-x, que é um estado do átomo. Então, ao invés de entrar assim muito rapidamente nessas coisas, nós vamos entender primeiro a estrutura atômica, porque a partir dela a gente vai poder entender o que o André Luiz escreve aqui. Aí ele fala de elétron e radioatividade e química nuclear. Então, nesse capítulo, e também no próximo, capítulo 3, também tem muita coisa de física. Então, eu vou não seguir diretamente a estrutura que ele coloca, mas dar as informações fundamentais que ele põe aqui no livro,
e que a gente precisa compreender. Nesse capítulo, só para vocês terem ideia, ele fala duas coisinhas só sobre o espírito. A primeira delas, ele diz assim, que é no começo, Primórdios da Eletrônica, ele começa dizendo, espíritos eminentes, atendendo aos imperativos da edificação científica, investigação científica entre os homens, volvem da espiritualidade ao plano terrestre, incentivando estudos acerca da natureza ondulatória do universo. Então, no final, ele está apresentando essas coisas para a gente entender o fenômeno ondulatório, que é um fenômeno fundamental no mecanismo da mediunidade. Então, vejam, os cientistas, ele está dizendo aqui, são espíritos eminentes que reencarnam, trazendo para nós as conquistas de entendimento que eles têm nas investigações científicas, entre nós e no mundo espiritual também, para que a gente possa ir desenvolvendo o nosso conhecimento. Depois, no finalzinho do capítulo, depois de falar dessas coisas todas, ele termina o capítulo falando assim, nossos apontamentos sintéticos objetivam apenas destacar a analogia do que se passa no mundo íntimo das forças corpusculares que entretecem a matéria física e daquelas que estruturam a matéria mental, que é o fluido cósmico universal. Tá certo? Então, veja, é só isso que tem de doutrina espírita nesse capítulo inteiro. Então, vamos lá, nós vamos começar com uma aula, né, sobre o átomo, que nós vamos trazer numa forma de vídeo, aproveitando ainda aquele mesmo professor que a gente já usou uma vez, que vai falar para nós. Depois nós vamos expandir o conhecimento que ele vai trazer para nós. Vamos lá. De toda a matéria ao nosso redor. O átomo é a base de toda a matéria ao nosso redor. Tudo que nós tocamos, tudo que nós vemos e tudo que nós somos são átomos. E isso não soa como surpresa, porque basicamente todo mundo hoje em dia sabe ou tem uma ideia de o que são átomos. E isso de certa forma nos faz esquecer de que a descoberta do átomo é recente. Nós só confirmamos a existência deles no começo do século passado, depois de milênios de especulação. E poucas pessoas sabem que Einstein foi o responsável. Se vocês assistiram o meu vídeo sobre isso, vocês sabem. E nós só fomos entender bem eles na metade do século XX. O átomo pode ser a base da matéria, mas ele não é tão simples. O seu funcionamento está intimamente ligado com as leis mais fundamentais da natureza. Estudar sempre vale a pena, e você sempre vale a pena. Mas o que vale ainda mais a pena é desmistificar a nossa ideia de átomo quântico. Por isso eu e a UniaSelv estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre isso e ajudar você a mandar bem no Enseja. O vídeo de hoje é para explicar o átomo tão bem quanto for possível, e com isso entender um pouco mais sobre as incríveis descobertas atômicas do último século. Então não se esqueça de se inscrever no canal se você quiser e ativar os sininhos de notificações. Mas só se você quiser, sei lá, se você não quiser, não precisa. Eu tô tentando ser um youtuber. A descoberta oficial do átomo só se deu em 1905 com uma descrição precisa de como uma partícula de pólen se move flutuando em um líquido. Esse movimento bastante característico, chamado de movimento browniano, só acontece porque o pólen colide constantemente com os átomos do líquido. Quando Einstein resolveu esse problema, ele foi capaz de estimar o tamanho dos átomos e mostrar que não existe nenhuma outra forma de entender o movimento browniano se não for usando átomos. Então agora pelo menos estava confirmado que os átomos existem. Mas isso só mudou a pergunta na ciência para algo como, mas como exatamente esse tal de átomo funciona? Na época da confirmação da existência do átomo existiam duas pistas importantes. A primeira delas era que a eletricidade era formada por pequenas partículas de matéria, como tinha sido descoberto por um cientista chamado J.J. Thomson alguns anos antes. Só que essas partículas não pareciam ser o próprio átomo completo. Elas eram provavelmente um pedaço dele. E isso deixava bastante evidente que os átomos deveriam ter estruturas internas complexas, ao contrário da ideia antiga de que eles eram tipo uma bola
bola de sinuca indivisível. E a segunda pista era toda a diversidade de radiação que os átomos emitem, desde os raios-x que conseguem atravessar pessoas e tirar fotos dos nossos ossos, ou o fato de que cada átomo emite e absorve luz em comprimentos de onda bem específicos, servindo como se fosse uma espécie de impressão digital atômica. Isso tudo indicava que tinha muita coisa complicada acontecendo dentro do átomo. Mas o que eram essas coisas exatamente? De toda forma, o primeiro passo era entender quais eram as partes do átomo, e isso foi bastante clarificado usando um método que se tornaria o favorito dos físicos: fazer partículas colidirem umas com as outras e ver no que dá. Isso foi feito por dois físicos, Geiger e Marsden, e tinha como objetivo estudar a estrutura interna do átomo. O experimento lançou partículas de carga positiva, chamada partículas alfa, em uma folha muito, mas muito fina de ouro, de forma que cada partícula interagisse com um ou poucos átomos. O resultado final foi que a maior parte das partículas eram levemente desviadas pela folha de ouro, e algumas poucas delas eram completamente refletidas. E eu sei que eu vou dar um grande pulo lógico agora, mas confie em mim. Isso favorece bastante a ideia do átomo como sendo uma espécie de mini-sistema solar com elétrons negativos orbitando núcleos atômicos de carga positiva. Quando uma partícula alfa passava perto dos elétrons, ela era levemente desviada, mas quando ela batia no núcleo, ela era completamente refletida. A primeira pessoa a propor um modelo atômico desse tipo foi Rutherford, e por causa disso esse modelo atômico ficou conhecido como modelo de Rutherford. E a partir daqui o núcleo atômico estava oficialmente descoberto e nada mais poderia surpreender os físicos. Quer dizer, talvez apenas o fato de que esse resultado violava, completamente as leis da física. No entendimento da época, os elétrons orbitando o núcleo positivo deveriam emitir radiação rapidamente. Então eles perderiam a sua energia e espiralariam para o centro do átomo em instantes. Se esse fosse o caso, nenhum átomo no universo poderia existir por mais do que alguns pequeníssimos instantes. Mas nós meio que estamos aqui existindo. Então a existência de átomos violava as leis da física. Mas se a vida te der limões, faça uma limonada. Para sorte dos físicos, isso não era um problema, porque as leis da física estavam prestes a mudar completamente. Antes de seguir, vale notar que nós demoramos décadas para fazer descobertas significativas sobre o núcleo atômico. Então, daqui para frente, eu vou tratar o núcleo como uma bola pesada de carga positiva e entender melhor como os elétrons em órbitas atômicas funcionam. E por que entender isso talvez seja o resultado mais impressionante da física quântica? A primeira pessoa a propor uma solução para a estabilidade do átomo foi Niels Bohr, que combinou esse modelo do átomo com a mais nova teoria da física, que era a física quântica. O modelo de Bohr descrevia o átomo da seguinte forma: dentro do átomo existe um número limitado de órbitas que os elétrons podem ocupar. Isso é, um elétron pode estar na órbita 1, na órbita 2 ou na órbita 3, mas ele não pode estar no meio do caminho entre essas órbitas. Além disso, quando um elétron está nessas órbitas, ele não emite radiação. E o porquê disso, o Bohr não sabia explicar, ele só propôs que deveria ser assim. A energia do elétron em cada uma dessas órbitas é determinada pela própria órbita. Ou seja, o elétron na órbita 1 tem energia 1. E o elétron na órbita 5 tem energia 5. E os elétrons também podem mudar de energia, mas só se a mudança tiver o valor preciso para que o elétron mude para outra das órbitas possíveis. Ou seja, o elétron na órbita 1 pode ganhar ou perder energia só se isso permitir ele mudar de órbita, caso contrário, ele não absorve nem emite energia. Então, em geral, para mudar de energia, os elétrons absorvem e emitem fótons com uma energia bem específica. E cada energia é uma luz com uma cor específica. Como cada elemento tem átomos ligeiramente diferentes, as cores de luz emitidas e absorvidas por cada elemento são únicas. E essas cores são chamadas de espectro do átomo, e eram um dos mistérios que o Bohr explicou. As ideias do Bohr resolveram algumas das questões ainda abertas sobre os átomos, mas isso não era o suficiente. Por exemplo, por que os elétrons nessas órbitas quantizadas não emitem radiação? Isso viola leis do eletromagnetismo que foram bem estabelecidas. Ou então, como exatamente os elétrons mudam de órbitas? Eles se teletransportam? Isso não viola a relatividade e basicamente o senso comum de que teletransporte não existe? Inclusive, esse problema foi apelidado de salto quântico, e era um problema aberto bem famoso do modelo de Bohr. E o próprio Bohr sabia disso. Eles precisavam de métodos matemáticos novos e um entendimento completo para descrever o átomo de forma puramente quântica. E o primeiro a aceitar o desafio com algum sucesso foi Schrödinger, famoso por colocar gatos em caixas. Ele avançou muito o nosso entendimento da mecânica quântica. Na mecânica quântica não é possível descrever as partículas diretamente. Parte disso é porque o comportamento de coisas quânticas é probabilístico. O que você consegue calcular é qual vai ser a probabilidade de uma partícula, como um elétron, ser encontrada em um certo ponto. E para calcular essas probabilidades, o Schrödinger desenvolveu uma equação chamada de equação de Schrödinger.
O resultado dessa equação é uma função de onda. Essa função de onda possui toda a informação possível sobre o que ela descreve. Por exemplo, vamos supor que você queira calcular qual é a probabilidade de encontrar um elétron com uma certa velocidade em um certo tempo. Você precisa calcular a função de onda do elétron. E se você quer descrever um átomo com os seus elétrons, você precisa resolver a equação de Schrödinger e encontrar a função de onda dos elétrons do átomo. E o simples fato de que é possível escrever uma equação para algo assim foi um avanço tremendo na mecânica quântica. Mas os avanços não param por aí. O Schrödinger resolveu a sua equação e com isso criou o primeiro modelo completamente quântico para o átomo. No átomo de Schrödinger, o núcleo permanece como uma bola massiva de carga positiva, cercado por uma nuvem de probabilidades de onde os elétrons podem estar. E essas nuvens de probabilidades são chamadas de orbitais e estão associadas às órbitas de Bohr. Cada possível orbital do elétron depende de 3 valores: energia, rotação e inclinação. Descrever o elétron como uma nuvem de probabilidade e não como uma partícula orbitando o núcleo resolve muitos dos problemas do átomo de Bohr. Por exemplo, a razão que os elétrons não emitem radiação é porque nessas órbitas a velocidade média dele é zero. Pronto, o problema de estabilidade resolvido. Agora os átomos podem existir sem violar leis da física. Como se o elétron tivesse sido pulverizado até virar uma nuvem ao redor do núcleo atômico ao invés de existir como uma partícula girando. E essas nuvens formam uns padrões bem bonitos. Cada uma dessas nuvens representa uma possível forma do elétron se espalhar ao redor do átomo, com uma energia, rotação e inclinação particular. Quando um elétron muda de energia, a nuvem dele muda de uma dessas para outra, emitindo ou absorvendo luz no processo. E essa mudança é rápida, mas não é um salto mágico instantâneo como a mudança de orbitais do átomo de Bohr. E existe uma última previsão interessante. Os elétrons são meio como adolescentes rebeldes. Então, você não pode ter 2 elétrons com a mesma energia, rotação e inclinação. Uma consequência disso é que só pode existir um único elétron para cada órbita possível. Não existe uma nuvem de probabilidades com 2 elétrons. E isso gera uma previsão para o número de elétrons ao redor do átomo, que infelizmente se mostrou como uma previsão errada. O átomo de Schrödinger tinha uma limitação, que era não incluir a relatividade. Mas não era como se o elétron tivesse uma propriedade completamente nova e inesperada que só poderia ser descrita direito com a relatividade, né? Bom, alguns anos depois dos resultados apresentados por Schrödinger, foi provado que o elétron tinha uma propriedade nova, chamada de spin, e ela só seria descrita de forma precisa usando a relatividade. Resumindo, o spin é uma propriedade do elétron que causa um campo magnético quântico que pode assumir 2 valores, que são chamados de para cima e para baixo, ou spin positivo e negativo. A principal consequência do spin era que ele dobrava o número de elétrons que poderiam orbitar o átomo em cada órbita. Sempre se lembrem que 2 elétrons com as mesmas propriedades não podem ocupar o mesmo orbital ao redor do núcleo. Só que com o spin, você adiciona uma nova propriedade e uma nova forma de ser diferente. Como existem apenas 2 valores do spin, isso significa que existe o dobro de forma de elétrons serem diferentes. Era possível modificar as equações de Schrödinger para incluir o spin, mas isso era basicamente uma gambiarra matemática. Uma descrição precisa disso tudo só foi possível quando o físico Dirac criou uma equação para a função de onda que incluía a relatividade. A equação de Dirac é tão impressionante que ela foi chamada de milagrosa. E ela é surpreendentemente simples. Ela inclui a relatividade e tem como consequência descrever elétrons com spin de forma bastante natural. Tudo que nós vimos até agora pode parecer bastante abstrato. E eu concordo que em várias partes é. Tipo, enxergar elétrons como nuvens que na verdade são órbitas, é bastante abstrato. Mas foi a partir desse momento que foi possível deduzir a base da química através puramente da matemática da mecânica quântica. E é realmente difícil de explicar o quão incrível é isso. Era possível calcular quantos elétrons orbitam os átomos de cada elemento e como eles se distribuem nas diversas camadas de elétrons dos átomos. É uma validação do esforço de décadas de físicos defendendo a mecânica quântica de críticas, só para no final ela não só se provar, mas abrir as portas para novos estudos em outras áreas da ciência. As propriedades dos elétrons ao redor dos átomos e as suas órbitas estão intimamente ligadas a efeitos como condutividade elétrica e ligações químicas, fenômenos extremamente importantes para diversas tecnologias modernas. Então essa é a descrição moderna do átomo. Um núcleo de carga positiva cercado por uma nuvem de probabilidades para a posição dos elétrons, cada elétron com uma energia e spin específico.
De uma descrição curta, mas carregada de significado e matemática, nós podemos conectar as estranhezas quânticas aos fenômenos observados nos laboratórios de química e outras áreas. Nós conectamos a teoria mais disruptiva da física com a base de outras ciências. E isso é completamente incrível. Ainda mais incrível levando em conta que a maior parte dessa história aconteceu em pouco mais de uma década. Então pensem nisso. Pouco mais de 10 anos para nossa história como civilização mudar drasticamente a partir do conhecimento aprimorado de átomos. E isso conclui nosso vídeo sobre uma breve história do átomo que eu preparei em conjunto com a Uniaselv para você brilhar no Enseja. Mais vídeos como este serão postados nas próximas semanas, então fiquem de olho aqui no canal ou, se quiserem, podem me seguir nas redes sociais para saberem antes de todos quando um vídeo novo for pro ar. Muito obrigado e até a próxima! Olá, amigos! Foi muito rápido, muita informação em pouco tempo. É verdade, eu concordo que é muita informação em pouco tempo, mas vocês depois assistam de novo, ouçam com mais vezes, para ir gravando as ideias colocadas. A coisa mais importante que a gente aprendeu aqui, né, com esse vídeo, foi que o átomo está constituído de um núcleo de cargas positivas, e depois foi descoberto também que, além das cargas positivas, tem outras partículas chamadas nêutrons. Então, no núcleo, nós temos nêutrons e cargas positivas, que são os prótons. Um próton tem a mesma carga que um elétron tem, só que o elétron tem a carga negativa. E o próton tem uma carga positiva, de mesmo valor. E o nêutron não tem carga. Então, é importante a gente lembrar isso. O átomo está constituído, fundamentalmente, por 3 tipos de partículas. Prótons e nêutrons no núcleo, bem concentrado no núcleo, e uma nuvem de elétrons que envolve o núcleo do átomo. Então, é muito interessante a gente ter essa visão do átomo. A diferença entre um átomo e outro, por exemplo, entre o hidrogênio e o lítio, ou hidrogênio e o hélio, né, o átomo de hélio, é exatamente o número dessas partículas que participam dos 2 tipos de átomos. Enquanto o hidrogênio tem um próton só no núcleo e um elétron fazendo uma nuvem eletrônica em volta dele, né? Ele é o átomo, por isso mesmo, mais simples. O hélio já é diferente. O hélio tem 2 prótons, e para que os prótons não se repilam um do outro, porque eles têm carga positiva e estão juntos. Cargas de mesmo sinal se repelem pelas forças eletromagnéticas, pela força elétrica principalmente. Então, para isso não acontecer, não é? Os nêutrons entram juntos, e para cada próton tem um nêutron. Nos átomos mais leves é assim. Então, a força nuclear entre os nêutrons e os prótons garante a estrutura atômica do núcleo estável. Então, o nêutron tem um papel importante na construção da estrutura do átomo, porque ele equilibra as forças repulsivas das cargas positivas dos prótons. Então, quanto mais próton eu ponho no núcleo, mais nêutron eu também tenho que pôr. Tá certo? O nêutron é como se fosse o traço de união entre prótons. Enquanto as cargas querem se repelir, a força nuclear é atrativa e puxa e mantém, então, o núcleo do átomo. E os elétrons ficam de fora, fazendo uma espécie de nuvem, né, de elétrons girando, orbitando em torno do núcleo do átomo. Então, cada átomo tem uma estrutura própria, por isso mesmo, porque vai ter um certo número de prótons, um certo número de nêutrons
e o mesmo número de elétrons que tem de prótons, porque o átomo é neutro. Cada carga positiva do próton é equilibrada pela carga negativa do elétron. E como o nêutron não tem carga, então o átomo é neutro. Se você arrancar um elétron da nuvem eletrônica, o átomo não fica mais neutro. Ele vira um átomo com carga, com excesso de carga positiva. Porque aquele elétron que estava contrabalançando a carga do próton saiu fora. Então, ele vira uma coisa que a gente chama de íon. Íon é um átomo que perdeu ou ganhou um elétron. Se ele perdeu um elétron, ele é um íon negativo, positivo. Se ele ganhou um elétron, ele fica um íon negativo. Por exemplo, o cloro é fácil capturar um elétron a mais. Então, fica cloro menos. Então, ele é um íon negativo. O sódio é um átomo que pode perder o último elétron mais externo que ele tem. Então, se ele perder esse elétron, ele fica sódio positivo. E o sódio, encontrando o sódio positivo, o íon de sódio, encontrando o íon de cloro, forma uma molécula chamada cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. O sal de cozinha é cloreto de sódio. É uma molécula formada com um cloro e um sódio. Quando o sódio vai chegando perto do cloro, né, ele perde o elétron dele e passa o elétron para o cloro. E ele fica positivo, o cloro negativo, aí a força atrativa mantém esses dois átomos juntos, formando uma molécula de sal de cozinha. Então, essa estrutura do átomo também nos ajuda a entender por que os átomos se associam uns com os outros para poder produzir moléculas. Vocês imaginem, uma proteína tem 10.000 átomos. É uma grande molécula cheia de átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. Principalmente esses átomos. Então, vocês vejam que a formação de molécula é uma associação, não é, de átomos por causa das cargas elétricas que os átomos podem ter e carregam com eles. Então, tudo depende da estrutura atômica da matéria. Não é? Então, a gente, depois de estudar bastante e descobrir todos os átomos, a gente construiu uma tabela de todos os átomos. Essa tabela está organizada em função exatamente do número de prótons que o átomo tem no núcleo, tá certo? E das propriedades desses elétrons em volta do núcleo. Então, a gente cria famílias de átomos que têm comportamento parecido por causa dos elétrons que estão do lado de fora. E cria, tá certo, uma sequência de átomos dependendo do número de prótons que ele tem no núcleo. O número de prótons é chamado de número atômico. Aí, se você somar o número de prótons com o número de nêutrons, você vai construir um valor diferente, que é a massa atômica. O elétron é 2.000 vezes mais leve do que o próton ou do que o nêutron. O próton e o nêutron têm praticamente a mesma massa. Então, um próton mais um nêutron mantém a massa daquele núcleo que tem um próton e um nêutron. Por exemplo, existe um átomo de hidrogênio que a gente chama de isótopo dele, isto é, ele ocupa o mesmo lugar na tabela periódica porque ele tem o mesmo número atômico, tem um próton. Mas ele tem, né, o hidrogênio mais simples tem um próton só. O deutério é um hidrogênio que, além de um próton, ele tem um nêutron também no núcleo. Então, a massa atômica dele é 2 vezes maior que a massa do hidrogênio
mais simples. Mas todos eles, a gente chama esse átomo de deutério. Isótopo do hidrogênio chama deutério, né? Então, o deutério tem as mesmas propriedades químicas do que o átomo de hidrogênio simples. Por que razão? Porque ele só tem um elétron, e o elétron que vai fazer a ligação química com outros átomos. Portanto, ele vai se comportar do mesmo jeito, porque o nêutron não tem carga. Então, a gente constrói essa tabela periódica, não é, em função do número de prótons que tem. Eu vou mostrar essa tabela periódica para vocês, só para a gente fazer uma conversação em torno disso. Vocês estão vendo aí uma tabela bonitinha, colorida, não é? O primeiro átomo está aqui em cima, ó, verde, é o hidrogênio, não é? Então, o hidrogênio é o primeiro átomo da tabela periódica. O segundo átomo da tabela periódica é o hélio. Ele está aqui do outro lado. Então, o hélio ele tem dois prótons, o hidrogênio tem um próton. Você põe mais um próton, vira o hélio. Mas para ele ficar equilibrado, você tem que pôr 2 nêutrons. Então, o hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons constituindo o núcleo. E, por isso, tem 2 elétrons na esfera eletrônica, na nuvem eletrônica. Então, o número atômico, né, cria uma primeira camada aqui, não é, de um elétron e outro de 2 elétrons. Ou seja, um próton e 2 prótons aqui. Por que eles ficam na mesma linha? Porque eles estão, na verdade, pelo que o professor que a gente viu no vídeo disse, por causa do spin, que aponta para cima ou para baixo, você pode pôr até 2 elétrons por nível de energia. Então, essa primeira linha representa a primeira camada eletrônica possível. Então, só tem 2 átomos na primeira camada. Essa camada é chamada a linha 1, né? Ou, se quiser, a gente chama de camada K. Essas camadas vão ser, então, nomeadas com letra maiúscula. K, a segunda L, a terceira M, a quarta N, a quinta O, a sexta P e a última Q. Tá certo? Então, a gente tem 7 camadas de elétrons que a gente pode pôr em torno do átomo, dependendo do número de prótons que ele tem. Por exemplo, se a gente pegar esse segundo átomo aqui, nessa segunda linha, o primeiro átomo na segunda linha é o lítio. O lítio tem número atômico 3, depois do hélio. É 1, 2 e depois passa para a linha de baixo, 3. Então, ele tem 3 prótons e tem 3 nêutrons e tem 3 elétrons. O seguinte a ele, não é? É o berílio. O berílio tem 4 prótons, 4 nêutrons e 4 elétrons. E aí, depois, a gente pula lá para o boro. O boro tem 5 prótons, 5 elétrons e 5 nêutrons. Ah, mas está acontecendo uma coisa aqui interessante. Olha o boro. A massa do boro, não é, devia ser 10, porque tem 5 prótons e 5 nêutrons, e está escrito aí 10,811. Então, a massa é um pouquinho maior. Por que está a massa um pouquinho maior? É porque, na verdade, não existe só um boro. Existe um boro, tá certo? Que tem 5 prótons e 6 nêutrons, em vez de 5 nêutrons. Mas a abundância desse isótopo que aparece é pequena. Então, a massa atômica fracionária que vocês estão vendo está levando em conta a existência de isótopos. Vejam lá no caso do hidrogênio de novo.
Olha, o hidrogênio devia ter um peso, uma massa atômica igual a 1, tá certo? Mas ele tem 1,00794. Sabe por quê? Porque ele tem 2 isótopos. Existe o hidrogênio sem próton, o hidrogênio com 1 próton e o hidrogênio com 2 prótons. Desculpe, um hidrogênio sem 1 próton e 0 nêutrons, um hidrogênio com 1 próton e 1 nêutron, portanto, massa maior, e um próton com 2 nêutrons, que é o trítio. Trítio é um isótopo. Então, o hidrogênio tem 2 isótopos, o deutério e o trítio. O deutério tem uma abundância de 1%, quer dizer, em cada 100 átomos de hidrogênio, né, quase 99 deles é hidrogênio simples. Um deles é o deutério, e uma pouquinha quantidade é muito menor, fração, né, porque aí tem que aumentar para 1000, tem o trítio. O trítio é pouquinho que tem. Então, quando você faz uma água, que é H2O, quer dizer, pega a molécula, o átomo de oxigênio e liga 2 átomos de hidrogênio, você faz uma molécula de água. Se você fizer uma molécula de água com o hidrogênio isotópico, deutério, a gente chama essa água de água pesada. Quer dizer, ela não é muito mais pesada do que a água comum, mas ela é mais pesada porque o hidrogênio que entra lá tem um nêutron também, tá certo? Então, a gente chama de água pesada, porque você está usando um isótopo mais pesado do hidrogênio. A palavra isótopo significa iso igual, topos o mesmo lugar na tabela periódica. Então, vocês vão ver que a grande maioria dos átomos tem isótopos, porque tem massa, né, a massa atômica fracionária. Quem não tem massa atômica fracionária significa que não tem isótopo, tá certo? Então, essa é uma coisa bonitinha que a gente aprende nessa tabela periódica. Então, você tem a primeira camada, depois tem uma segunda camada com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos. Depois pula para a terceira camada, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos também. E depois pula para a quarta camada, que já tem um monte de átomos que vão aparecer aí nessa tabela periódica. Inclusive os átomos metálicos, como escândio, titânio, vanádio, cromo, magnésio, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco. Tá certo? São os metais. E depois muda de cor, porque esses elementos têm outras propriedades. A gente pinta aqui os metais com essa cor, né, rosa forte aqui. Tá ok? A tabela periódica, essas pinturas, esses coloridos, representam a função química que esses átomos podem ter. Por isso é que a gente colore dessa maneira, uma maneira pictórica, visual, de escrever a tabela periódica com as suas funções que os átomos têm nas propriedades químicas. Então, essa primeira coluna que a gente tem aqui é a família do hidrogênio. A segunda coluna é a família do berílio, não é? Na verdade, a gente chama essa primeira coluna de metais alcalinos, excluindo o hidrogênio, porque o hidrogênio não tem propriedades metálicas. Então, o lítio, o sódio, o cálcio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio são átomos que têm propriedades especiais parecidas, porque todos eles têm um elétron na última camada, tem só um elétron. Vocês vejam, por exemplo, o hidrogênio tem um elétron, o lítio tem 2 elétrons mais um elétron. Então, ele tem uma camada que tem 2 elétrons, igual o do hélio, depois põe mais um elétron, esse elétron vai fazer uma camadinha mais externa. Por isso, aqui é a primeira camada de elétron, aqui é a segunda camada de elétron.
Então, você põe um elétron na segunda camada, a primeira já ficou cheia. Né? Feito uma cebola, né? Imagina que é uma cebola. Lá, a parte mais interna lá dentro é que tem os átomos primeiros. E as partes de fora vão os elétrons que a gente vai acrescentando. Então, todos esses átomos dessa coluna têm um elétron sobrando na última camada. Só que o hidrogênio tem um elétron na primeira camada sobrando. O lítio tem um elétron na segunda camada. O sódio tem um elétron na terceira camada. O potássio tem um elétron na quarta. O rubídio na quinta. O césio na sexta e o frâncio na sétima. Mas como eles estão em camadas diferentes, significa que tem muitos elétrons interiores. Não é? Então, existe um jeito de preencher esses elétrons no átomo, que eu vou mostrar para vocês através de uma outra figura, que é uma figura ilustrativa para isso. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, essa figura. Presta atenção, vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa figura para vocês verem. Tá ok? Olha aqui, então a primeira camada é a camada K. Você pode pôr até 2 elétrons. O átomo de hidrogênio tem um elétron só. O átomo de hélio tem 2. Tá certo? Aí, completou essa camada, eu tenho que vir para a segunda camada. A segunda camada é a camada L. Então, eu posso pôr 2 elétrons nesse primeiro conjunto, tá certo? E depois, aqui eu já posso pôr até 6 elétrons no total. Então, dá 8 elétrons na segunda camada. Eu não posso pôr mais do que 8 elétrons na segunda camada. Aí eu venho para a terceira camada. Eu posso 2 elétrons aqui, 6 elétrons aqui e 10 elétrons nessa terceira subcamada. Então, eu posso, nessa camada M, pôr até 18 elétrons. E assim por diante. Tá ok? Então, isso vai formando um triângulo desse jeito, como está mostrado aqui. Eu vou enchendo os elétrons seguindo essa ordem, esse caminho. Os elétrons dessa primeira coluna aqui são os elétrons mais interiores. Os elétrons dessa segunda coluna aqui são os elétrons mais externos. Esse mais externo ainda, esses mais externo ainda. Então, isso vai fazendo, então, uma nuvem de elétrons em torno daquele núcleo, criando as propriedades. Essas camadas aqui, na verdade, representam as camadas energéticas do átomo. Então, os elétrons K são os elétrons mais energéticos, e os elétrons 7 são os elétrons, na verdade, né, essa aqui é os mais energéticos, depois vem esses de fora, depois vem esses, formando as diferentes camadas. Então, quando eu vou arrancar um elétron de um átomo, eu vou arrancar o elétron mais externo, mais fácil de arrancar, porque ele é mais energético, ele está mais longe do núcleo. Se eu der um pouquinho de energia para ele, ele cai fora, ioniza o átomo. Então, vejam, é muito interessante a gente ter essa visão, porque eu queria dizer para vocês o seguinte, que todos esses átomos que a gente está vendo aqui são construídos no núcleo das estrelas. De que jeito? Por fusão nuclear. Quer dizer, como é que eu faço para pegar o hidrogênio que está aqui e fazer ele virar hélio? Ora, primeiro eu faço assim, bombardeio o hidrogênio simples com um nêutron, e aí entra um nêutron lá dentro, ele vira o deutério. Então, o que é o deutério? É um átomo de hidrogênio que tem um próton e um nêutron. Se eu pegar 2 deutérios e fundir os dois, eu vou ter 2 prótons e 2 elétrons. Então, eu fiz o átomo de hélio. Para fazer isso, eu tenho que gastar muita energia, fazer colisão entre os átomos de forma muito violenta. Então, isso só acontece
no núcleo das estrelas ou em reatores especiais que a gente constrói nos laboratórios. Então, essa estrutura atômica é o que garante tudo que existe do mundo material. O mundo material é feito de estrutura atômica, é feito de todos esses átomos que a gente já colecionou aqui. Vocês vejam que aqui, nesses 2 pontos aqui embaixo, na 6ª camada, depois que tem o césio e o bário, aí vem uma janelinha, não é, que a gente pula aqui para baixo para ver todos esses átomos que enfiaria, então esticaria a tabela periódica. Então, ao invés de esticar a tabela periódica para ficar só uma linguiça feia, eles põem ela por baixo. Então, quando eu chego nesse ponto, em vez de seguir em frente, eu pulo aqui para baixo. Então, aqui vai o elemento 56, depois o elemento 57, pula para baixo, 58, 59, 60, assim por diante. Vai aumentando o número atômico. Isto é, vai aumentando o número de prótons. Cada próton que eu ponho vira um átomo diferente. Mas eu não posso pôr um próton sem pôr nêutron, senão o átomo fica instável e fica radioativo, joga partícula para fora do núcleo. Então, vejam, uma coisa que é muito interessante é que a partir de um certo número de prótons, quando eu ponho um próton seguinte, ele não fica estável se eu puser só um nêutron, tem que pôr mais de um nêutron. Então, a partir de um certo ponto, os átomos vão tendo mais nêutrons do que prótons no núcleo. É o caso do urânio, por exemplo. O urânio, né, tem... Deixa eu achar o urânio aqui, onde é que ele está? Tá aqui, tem que subir aqui, tá? Aqui o urânio é 92, está aqui embaixo onde eu estou mostrando a setinha. Ele tem 92 prótons, mas se você ver aqui, ele tem um número atômico 238. Se eu pegar 238 e diminuir 92, é o número de nêutrons que tem. Ele tem uma quantidade muito grande de nêutrons para poder estabilizar o urânio. Mesmo assim, ele não é muito estável, ele é radioativo. Ele emite uma partícula alfa, na verdade, ele emite várias partículas, tem uma sequência de decaimento, mas ele, depois de todos os decaimentos, o urânio vai perdendo massa nuclear, perdendo partículas do núcleo, e vai virar o chumbo, tá certo? Sabe quanto tempo ele gasta para virar o chumbo? Ele gasta 4 bilhões de anos. Isto é, se eu pegar 1 quilo de urânio, daqui 4 bilhões de anos eu tenho meio quilo de urânio e meio quilo de chumbo, porque metade do urânio virou chumbo. Mas gasta 4 bilhões de anos para fazer isso. Então, os átomos radioativos, eles têm um tempo de vida média. A vida média é definida assim, você pega uma massa do átomo, né? E espera um tempo. Quando ele tiver metade daquela massa do átomo, porque ele virou outras coisas, você tem que ir separando as outras coisas, então, quando ele cai a metade, quanto tempo gastou? Essa é a vida média. Então, os átomos que são radioativos têm vida média. Então, muitos desses átomos são radioativos. Tem muitos desses átomos que foram construídos no laboratório. Por exemplo, acima do urânio, a gente tem o netúnio, tem o plutônio, o americium, né? Tem o cúrio, berquélio, califórnio. Esses átomos todos, a maioria deles foram feitos em laboratório, né? Em reatores nucleares. Eles têm vida média muito pequena em geral, porque eles não são estáveis. Porque o núcleo, né, tem muita próton, então, de repente, para ele ficar equilibrado, ele joga uma partícula para fora para ficar um átomo mais leve. Então, a tabela periódica permite a gente fazer essa relação
de ir construindo átomo por átomo, aumentando o número atômico, consequentemente o número de nêutrons e, obviamente, o número de elétrons para equilibrar os prótons. Então, essa fábrica de átomos são os núcleos das estrelas. As estrelas são fábricas de átomos. Olha, veja que inteligência maravilhosa, a inteligência suprema do universo. Ela fabrica os átomos que a gente precisa para depois corporificar, formando moléculas, no núcleo das estrelas. Então, nosso corpo é filho das estrelas. Nós, no ponto de vista biológico da nossa vida corporal, a gente é filho das estrelas. Do ponto de vista espiritual, a gente é filho de Deus. Não é? Então, é muito bonito a gente compreender essa estrutura atômica para a gente poder compreender os fenômenos que a gente observa na natureza, que o André Luiz aqui vai utilizar depois para fazer analogia com as coisas espirituais. Então, esse capítulo é um capítulo inteiramente de física. O próximo capítulo a gente vai falar como é que os elétrons absorvem energia e como é que eles podem também gerar e jogar energia para fora, formando radiação eletromagnética. Então, nós vamos fazer esse estudo no próximo capítulo, através dos saltos quânticos que os elétrons podem fazer, mudando nos níveis de energia que eles podem ter, é que eles vão produzir luz. E aí a gente vai entender por que a luz se propaga, né? Porque é uma onda, é também uma onda que carrega um grânulo de energia, por isso ele tem um comportamento também de partícula, e a gente então vai ter uma ideia desses fenômenos materiais e fazer uma analogia com as coisas espirituais, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, vocês me desculpem, mas foi bem física, a culpa é do André Luiz, não é minha. Vamos conversar. Professor, mas é uma aula que abre a nossa mente, né? Porque a gente estudou isso muito tempo atrás, mas não por esta visão, né, professor? Já começamos aqui com a pergunta da Andréa Cunha, lá. O átomo é formado por prótons, elétrons e nêutrons. Exato, são as três partículas importantes. A gente vai descobrir depois, mais tarde, eu não sei se ele vai falar isso em algum lugar, acho que não, porque ele não entra nesses detalhes, mas o próton e o nêutron não são partículas indissolúveis. Na verdade, eles são feitos com partículas mais elementares ainda do que o que a gente conhece do átomo. Eles são formados por partículas que a gente chama de quarks. Quarks são partículas mais elementares do que prótons e nêutrons. Tanto o nêutron quanto o próton pode ser feito com 3 quarks diferentes. O nêutron é feito com 3 tipos de quarks e o próton com outros 3 tipos de quarks. O elétron não. O elétron é o elétron. Ele é individual, ele é elementar. Então, toda partícula que é elementar, que não é formada de outras, a gente chama de partícula elementar. Tá certo? Existem várias partículas elementares, mas o próton e o nêutron não são partículas elementares. Elas são partículas, não é? Corpúsculos formado por 3 quarks diferentes. Esse nome quarks foi dado pelos cientistas, né? Não é um nome muito fácil da gente ficar falando, mas não importa isso. Existem outras partículas, existe o neutrino também, então, em outras circunstâncias, a gente pode falar sobre isso. Mas é só para dar uma ideia de que o átomo, que era considerado indivisível, porque a palavra átomo significa isso. A é uma partícula negativa, tomos é cortar, do grego. Átomo significa que não pode ser cortado. Então, aquilo que a gente chamou de átomo, na verdade, não é bem uma coisa que não pode ser cortada, porque ele é constituído de partículas chamadas prótons, nêutrons e elétrons. O próton e o nêutron ficam no núcleo,
e os elétrons formam uma esfera, uma nuvem esférica em volta do núcleo. E o Marcos aqui ele colocou: um cátion é o nome dado ao íon positivo, aquele que perdeu em sua órbita ao menos um elétron. Perfeito, Marcos, é isso mesmo. E o, seu, e o que ganhou um elétron a gente chama de ânion. Cátion é de positivo, o ânion é negativo. Um cátion e um ânion se atraem mutuamente. É o caso do sódio e o cloro. O cloro é um ânion e o sódio forma um cátion. O cátion mais o ânion formam a molécula porque são atraídos pela força elétrica. Tá certo? Então, as moléculas são mantidas por causa das forças de natureza eletromagnética. A primeira força mais importante é a força nuclear. A força nuclear que mantém a estrutura do átomo estável. Né? Ela é uma força muito intensa, 100 vezes mais intensa do que a força eletromagnética. Mas ela tem curto alcance. Se você separar as duas partículas um pouco, ela perde a força cai muito rapidamente para a distância. Enquanto que a força elétrica não, ela cai com 1 sobre o inverso do quadrado da distância. Ela cai mais lentamente, mas é a segunda força mais importante. Todas as moléculas são constituídas como moléculas pelas forças eletromagnéticas entre os átomos. Tem uma colocação aqui do Neuci Bittencourt Pereira Ribeiro. Tabela periódica de Mendeleev. O Mendeleev foi um físico-químico russo que começou a organizar a tabela primeiro. Ele fez uma tabela baseada na massa atômica, no peso atômico. E aí criou problemas, porque o peso atômico não é uma sequência muito cuidadosa. Você tem átomos que têm número atômico diferente, não é? Quer dizer, na tabela periódica ocupa os valores do gás. Se fosse peso atômico, teria que trocar de lugar. Então, a primeira tabela periódica foi feita por Mendeleev, mas depois ela foi corrigida pelo número atômico e ficou uma tabela mais perfeita. Mas o Mendeleev deu a primeira contribuição na construção da tabela periódica, faz muitos séculos, 2 séculos atrás. E o Ricardo perguntou: professor, essa dinâmica que promove aproximações entre os átomos influi na força que se aproxima a energia dos pensamentos? Não misture, não. O pensamento, que a gente sabe até agora, Ricardo, pensamento não tem ação, o pensamento nosso não tem uma ação direta sobre a matéria, não é? O nosso pensamento tem uma ação no fluido cósmico, e através do fluido cósmico a gente age sobre a matéria mais grosseira. Precisa do intermediário, que é o fluido cósmico. Então, o nosso pensamento, por exemplo, funciona nas moléculas do nosso corpo, desorganiza a funcionalidade delas, porque nós temos o perispírito ligado ao corpo físico. Mas se você não tiver o perispírito ligado ao corpo físico, você não faz isso. Então, por exemplo, um espírito obsessor pode criar danos físicos na gente se ele agir no perispírito do dono do corpo. Então, primeiro ele tem que desorganizar o perispírito do dono do corpo para que o perispírito do dono do corpo desorganize o corpo. Tá certo? Mas um espírito por ele mesmo não pode fazer isso. Tá certo? Porque ele não age diretamente sobre a matéria. Para agir diretamente sobre a matéria, ele precisa do médium. Precisa de um espírito que está ligado a um corpo físico.
Então, a gente não pode confundir as coisas. A Andréa Cunha aqui tem duas perguntas aqui, ó. O elétron é que dá energia ao átomo? Não, o átomo como um todo, porque o átomo é uma interação entre os elétrons e os prótons do núcleo, uma interação eletromagnética. Porque o elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva. Tá certo? Então, o próton atrai o elétron para ele, mas o elétron está com uma velocidade muito grande, então ele fica girando, orbitando em torno do núcleo, do próton, que está no núcleo. Essa estrutura orbital é que forma a nuvem eletrônica, né? Você viu lá na aula do professor do vídeo, né, que ele mostrou lá os orbitais, resultado do cálculo da equação de Schrödinger, que mostra a distribuição eletrônica dos elétrons em torno do átomo. Então, a energia é do átomo. Quando um elétron sai de um nível de energia, passa para um nível de energia mais de cima, todo átomo se arranja de alguma forma, tá certo? Porque é a energia do todo. E ela colocou assim, ó, por estar mais próximo dele ou todos juntos que geram a energia do átomo? É todos juntos que geram a energia do átomo. Quando você tira um elétron de uma órbita e põe noutra, a energia do átomo modifica. Porque a do elétron, que está preso a ele, também se modifica. E o Marcos colocou assim, o cientista Robert Brown foi um grande botânico, mas também foi um importante bibliotecário. Isso, que não tem muito que ver com o que nós estamos falando. Mas acho que ele, no vídeo, acho que o rapaz citou lá, o professor lá. Certo. E aqui tem uma pergunta da Ângela. Professor Otacílio, no mundo espiritual encontramos os átomos apresentados na tabela periódica? Os espíritos podem, de alguma forma, perceber o mundo físico, tá certo? A gente não sabe ainda como, porque, na verdade, todo o material mais grosseiro da matéria está também combinado com fluido cósmico de alguma forma. Então, essa percepção para nós é muito difícil de ser compreendida, porque a nossa percepção é através dos sentidos, que é muito material. Então, o André Luiz, às vezes, nos livros que ele está descrevendo uma reunião mediúnica, ele vai descrevendo o mundo físico e o mundo material ao mesmo tempo, porque ele percebe, os espíritos podem perceber a gente, não é? A gente é que tem dificuldade de perceber os espíritos, mas eles podem perceber a gente. Às vezes nem liga para a gente, passa através da gente no meio da rua. Às vezes a gente está andando no meio da rua, vem um espírito andando assim, né? Atravessa a gente e a gente nem percebe. Mas se ele quiser interagir com a gente, ele vai ter que interagir psiquicamente com a gente, influenciando a gente na estrutura perispiritual para que a gente sinta no corpo físico. Aí é um processo mediúnico. Professor Marcos Amoral Marcos. Sim. Professor Otacílio, a psicosfera densa formada por pensamentos inferiores, segundo alguns livros, pode ser dissolvida por ventos e chuva. Na sua explicação da aula anterior, isto não acontece. Como ocorre? Na verdade, a psicosfera não é propriamente destruída por chuvas e ventos. O que os espíritos dizem, muitas vezes, é que a radiação solar, de alguma maneira, pode interferir, de alguma forma, a gente também não sabe isso, como é que isso funciona, na psicosfera de um planeta. Mas vocês vejam bem, o nosso Sol está iluminando a Terra, não é? Apesar de estar iluminando a Terra, quando um espírito entra numa região de sombra, ele não vê mais o Sol. É uma região de sombra, a região de sombra espiritual, psicosfera espiritual. O que significa que a luz solar tem pouca ou nenhuma influência nesse caso,
porque senão ela poderia destruir as sombras do ambiente espiritual. É que as sombras do mundo espiritual não são sombras de luz eletromagnética, são sombras de luz espiritual, que é vibração do fluido cósmico universal. Então, ele tem que fazer distinção essas duas coisas. Eu acho que ele falou aqui, professor, porque às vezes falam quando tem muito tempestades, raios, é que está dissolvendo a carga negativa. Não, na verdade não é bem assim. A descarga elétrica formada pelos raios transforma o oxigênio em ozônio. O ozônio é uma molécula de oxigênio que, em vez de ter 2 átomos de oxigênio, tem 3. E ele é muito reativo, então ele é bactericida. Ele tanto mata vírus quanto mata bactéria. Então, depois de uma chuva que tem muitos raios, o ar fica limpo. Mas fica limpo de vírus e bactérias, que são coisas materiais. Não limpa espiritualmente, não. O que limpa espiritualmente é pensamento superior. Muito bom. E aqui a pergunta de casa, aqui, ó. Sob a ótica material, sempre os opostos se atraem, porque espiritualmente são os afins. Explica um pouco em termos de energia, professor. Da Ana. Pois é, nós vamos explicar isso depois que a gente começar a falar sobre ondas mentais, porque isso depende das ondas mentais e da sintonia entre ondas mentais. Porque ondas mentais carrega do espírito que está gerando essas ondas mentais sentimento e ideia. Então, a onda mental carrega 2 informações: sentimento e ideia. O pensamento e o sentimento. O pensamento é uma coisa complexa, porque você não projeta uma ideia ou uma emoção. Você sempre projeta uma ideia-emoção. Do mesmo jeito que uma onda eletromagnética carrega energia elétrica e magnética, que fica trocando entre uma e outra. Uma onda eletromagnética é uma onda composta, uma onda complexa. Ela é uma onda de campo elétrico e campo magnético, um interferindo no outro. Porque variação de campo elétrico gera campo magnético, variação de campo magnético gera campo elétrico, assim sucessivamente. Então, uma onda vai fazendo isso, vai trocando a energia magnética em elétrica, elétrica em magnética, se propagando no espaço. Isso é uma radiação eletromagnética, é a luz. Nós não sabemos como é isso no fluido cósmico, mas pelo que a gente extrai dos ensinamentos dos continuadores da doutrina espírita, especialmente o André Luiz e o Emmanuel, né? É que também o Manuel Filomeno de Miranda também fala um pouquinho disso, é que o fluido cósmico, que é o portador da onda mental, não é? Leva uma energia que é psicoemocional. Carrega uma energia não eletromagnética, mas psicoemocional. Ela tem as 2 características. Então, se o sentimento que está sendo carregado é um sentimento desagradável, a gente se sente mal com ele. Se o sentimento é agradável, a gente se sente bem com ele. Se a ideia é uma ideia construtiva, a gente se sente bem com ela. Se a ideia é destrutiva, a gente pode se sentir mal com ela. Tá certo? Então, se a gente sintonizar com esse estado desagradável, a gente cultiva ele dentro da gente, a gente absorve essa energia. Se a gente repelir isso, a gente não absorve. Então, isso é o que a gente chama de simpatia, né? De sintonia, de entrar em comunhão psíquica, mental. Professor, o Marcos aqui, dando continuidade àquela questão dele, ele colocou: será então pelas orações nossas e vibrações dos espíritos elevados? Isso, assim, isso sim, isso limpa as sombras espirituais.
Porque as sombras espirituais são sombras psicoemocionais. Se a gente ora, a gente traz, absorve luz das forças superiores que emanam de Deus. Então, a gente clareia o ambiente com a nossa prece. Clareia porque a gente está fazendo o fluido cósmico vibrar com frequências de luz espiritual. Tá certo? Então, a prece, a presença dos espíritos superiores que irradiam luz espiritual, mudam a coloração, a configuração do ambiente. Enquanto a gente aqui no mundo físico espanta o escuro com uma lâmpada elétrica, no mundo espiritual a gente espanta uma sombra espiritual com uma luz espiritual. Professor, a Diná colocou, as nebulosas são formadas por elétrons? São formadas por átomos leves e por átomos em geral. Então, uma nebulosa, Diná, imagina uma estrela. A estrela, não é, foi formada por gases muito leves, né? Átomos muito leves, átomo de hélio e hidrogênio, que é aglutinado pela força gravitacional. Quando a estrela começa, porque ela vai sendo puxada para dentro pela força gravitacional, e os átomos começam a colidir uns com os outros, começa a acontecer a fusão nuclear. Aí vai fazendo átomos mais pesados e irradiando energia eletromagnética. Tá ok? Então, essa estrela, ela vai produzindo átomos, e vai gastando energia e vai produzindo cada vez mais fusão nuclear. Chega um momento que a temperatura interna dela pode ser tão grande que a força gravitacional não resiste, ela explode. Feito uma panela de pressão. Explode. Quando ela explode, a energia desenvolvida nessa explosão é tão intensa que ela emite uma profunda quantidade de luz e também de átomos para fora. Átomos mais pesados, e vai fazer, então, uma matéria cósmica que vai formar uma nebulosa. Essa nebulosa, muito mais tarde, pode condensar de novo e formar um novo sistema com estrela e planetas. Então, o sistema planetário é resultado de átomos que foi produzido em estrelas, né, que já explodiram. É um ciclo, é um laboratório cíclico que vai se repetindo. E a Antônia Clara, a professora, colocou, minha pergunta tem mais relação com a aula anterior. Como diferenciar os pensamentos dos espíritos da comunicação propriamente dita entre eles? E ela coloca ainda, isto porque o pensamento é evidente para outros espíritos. Como diferenciar da fala entre eles? Eu não sei se eu entendi muito a pergunta, mas eu vou tentar responder. Quando um espírito pensa, ele emite uma onda mental. Quando um espírito que está próximo ou que está conectado a ele, porque ele às vezes está pensando em alguém. Então, quando ele está pensando em alguém, ele está mandando um WhatsApp mental para aquela pessoa. A pessoa percebe isso, recebe o pensamento e vê o que é que o espírito está querendo com ele. Os dois espíritos se comunicam assim. Quando eu penso, por exemplo, na Cleusa, minha esposa que já desencarnou, quando eu penso nela, é como se eu estivesse mandando um WhatsApp mental para ela. Minha onda mental sai daqui e vai lá buscá-la pessoalmente. Vai no endereço dela, porque ela também tem sintonia comigo. Então, ela percebe meu pensamento e fala assim, o Otacílio está pensando em mim. Se ela estiver ocupada, ela pode até vir ver o que é. Se ela estiver desocupada, se ela estiver ocupada, fala, depois eu vou atender. Como a gente faz com o WhatsApp da gente. Acho que foi isso mesmo que ela quis dizer, professor. E o Ricardo, professor, seria possível contextualizar sobre o que são as forças corpusculares citadas no final do capítulo
e o que elas promovem na força material e mental da matéria? Olha, vamos separar mental de matéria. O pensamento é uma onda mental. A onda eletromagnética é uma onda material, produzida pelas oscilações das partículas carregadas. Olha, todas as vezes que você tem corpúsculos materiais, átomos, ou pedaço de átomos, íons, cátions, ânions, não é? Que estão oscilando, que estão acelerados, eles provocam a formação de radiação eletromagnética. Emite onda eletromagnética. Se for na faixa da frequência do nosso olho, emite luz. Se for na faixa de infravermelho, emite infravermelho. Se for na faixa de ultravioleta, produz radiação ultravioleta. Se for na faixa de radiação frequência mais alta ainda, pode produzir raio-x. Se as oscilações estão acontecendo no núcleo dos átomos, que são extremamente pequenos, produz radiação de altíssima frequência, que são as radiações gama. Tudo é radiação eletromagnética, só está mudando a frequência. Nós vamos falar isso na próxima aula. Na próxima sexta-feira vamos falar um pouco sobre isso. Então, os corpúsculos oscilantes, né, em movimento, podem produzir radiação eletromagnética. O que nós estamos querendo aqui, usando esse modelo material, é que, analogicamente, em analogia com as coisas materiais, o fluido cósmico, que não é feito de estrutura atômica da matéria, a gente não sabe de que ele é feito. Nós somos ignorantes do fluido universal. Ele não é atômico, não é eletromagnético, ele é fluido cósmico. As oscilações do fluido cósmico geram ondas do mundo mental, do mundo do mundo material e espiritual, se você quiser usar a palavra material como um prolongamento de linguagem, mas é um esforço de linguagem, porque o fluido cósmico não é matéria como nós entendemos. Ele é uma matéria sutil, não perceptíveis pelas nossas capacidades sensoriais humanas, mas é perceptível pelo mundo espiritual, pelos espíritos, porque os espíritos têm corpos que são feitos de fluido universal. Ora, corpo feito de estrutura atômica percebe coisas produzidas pela estrutura atômica, onda eletromagnética. Corpo feito de fluido universal percebe coisas do fluido universal. Essa é a analogia, uma comparação, um paralelismo que a gente faz. Não é igual, é semelhante. Tá certo? Então, as coisas espirituais são produzidas pelas oscilações do fluido cósmico, que a gente nem sabe se ele é granulado, como a matéria grosseira é granulada em átomos, em grânulos, em partículas. Certo? Então, eu, quando for para o mundo espiritual, vou estudar isso. Eu quero saber de que é feito esse fluido cósmico. Vou estudar a física do fluido cósmico. Porque, enquanto eu estou aqui no corpo físico, eu estudo a física das coisas materiais, da estrutura atômica da matéria. A física do elétron, do próton, do nêutron, do átomo, das moléculas. Tá certo? Estudaremos também, professor. Claro. E a Noris Regina pergunta: o que significa força nuclear forte e força nuclear fraca? São dois tipos de força que a gente encontra dentro da estrutura atômica. Dentro da estrutura atômica tem dois tipos de força, são as forças nucleares. Uma delas é muito forte, é o que mantém a estrutura do núcleo.
A outra é uma força mais fraca, que é a força, por exemplo, que faz o nêutron fora do átomo, né, decompor-se em um próton e um elétron. Porque, na verdade, o nêutron ele é neutro porque ele é constituído de um próton e um elétron, em última instância. Então, ele pode, né, fora do núcleo, ele tem uma vida média. Ele, depois de uns 11 minutos, mais ou menos, ele rebenta num próton e num elétron. A força que mantém o nêutron estável é força nuclear fraca. A força que mantém os prótons e nêutrons estáveis no núcleo é força nuclear forte. Essa é a diferença. Elas são diferentes, né, e têm uma natureza, né, de alcance também diferente. A força nuclear forte vale para muito curta distância. A força nuclear fraca já tem uma distância de ação um pouquinho maior. E a força eletromagnética varia com 1/r². Portanto, tem uma força de longo alcance. Como a força gravitacional também é uma força de longo alcance. E, professor, chegamos ao final de mais uma aula, né? Já são... Quase 10h30. Quase 10 mas passou voando, né? Mas é bom, não tem importância isso. É bom ficar claro as ideias, só isso que é importante. Não, foi muito proveitosa a aula, foi muito elucidativa, né? Que nem o Ricardo colocou, ó. Muito agradeço pelas elucidações, professor. Né? Também a Nores agradecendo. Lá, na outra encarnação, eu quero ser física. Começa lendo agora, é tão agradável ler física. A Valdiz colocou, boa noite, com alegria, cheguei agora, vou assistir do início, depois. Estamos estudando no grupo aqui na Sociedade Espírita André Luiz, no capítulo 10, me interessa muito. Então, a próxima sexta-feira. O Marcos fez uma pergunta lá, nós estamos na nossa 4ª live, tá, Marcos? Né? Agora entramos no capítulo 2 e na próxima sexta entraremos no capítulo 3. Isso. Então, meus amigos, quero agradecer a todos aí pela companhia, né, pela noite de estudo, nessa sexta-feira chuvosa em alguns pontos, né, professor? Frio em outros. Isso aí tem a ver com os átomos também, né, professor? Tem que Estão ver. menos agitados. Exato, nós estamos no mundo material. A chuva é material. O raio ainda é material. O trovão é uma onda de som material que fere os nossos ouvidos. Não, foi muito interessante, né? Porque a gente sempre acreditou que quando tem aquelas tempestades, né, que é para limpar a psicosfera, então, né, limpa, mas limpa de bactérias, de fungos, de ácaros, né? Então, não de pensamentos, né? Isso mas tem um efeito colateral interessante, Ronaldo. Depois da chuva que abre um sol, todo mundo fica alegre. Verdade. E esse estado de alegria, não é? Limpa a psicosfera. Verdade. Como resultado. Quando a gente está feliz na natureza, a gente também gera luz espiritual que limpa a psicosfera espiritual triste. A natureza influi sobre a gente influi sobre a natureza. É natural isso. Então, que nem colocou aqui, é os pensamentos mesmo, né? Que nem aqui, porque um dia agradável gera bons pensamentos na gente. E a gente, então, vibra melhor e constrói uma psicosfera melhor. Agora, na política, por exemplo, nós temos uma psicosfera horrível, porque as pessoas estão competindo em vez de colaborando. Estão criando muita intriga. Então. Por que a gente vai ter intriga? Que ganhe o melhor, porque o melhor é o melhor para o Brasil. Não importa partido, não importa nada disso, a gente tem que pensar no bem, nos valores positivos da vida.
E quem entrar lá, a gente tem que ajudar com o nosso desejo que ele se comporte bem. E faça o melhor pelo nosso país. É claro. A Antônia Clara colocou aqui exemplo. Em determinado momento, Aulus disse para André Luiz guardar o silêncio para não atrapalhar o trabalho mediúnico. Se ele se comunica pelo pensamento, como fazer silêncio quando as perguntas estão no pensamento? Os espíritos também conversam. O pensamento é provocado pela mente, mas faz vibrar o fluido cósmico. E os espíritos que estão na psicosfera terrestre conversando, eles estão conversando. Não é porque um espírito, no mundo espiritual mais evoluído, pode se comunicar com outro através puramente do pensamento. Mas ele pode ter a sensação da conversa porque ele faz vibrar o fluido cósmico. E o fluido cósmico, essa vibração do fluido cósmico é percebida pelo perispírito do outro como se fosse um som. Se ele quiser, ele interpreta como som, se ele quiser, ele interpreta como pensamento. Isso depende do estágio evolutivo e da conveniência. Ali no caso do Aulus, eles estão numa reunião junto com os homens. Então, eles estão se comportando como homens. Não é? Eles estão utilizando os recursos da vida humana, semelhantemente à vida humana. Às vezes, você vê também, Clara, quando o André Luiz começa a pensar para fazer uma pergunta, o Aulus percebe antes dele falar e responde. Então, usa os dois processos. Muito bom, muito esclarecedor, professor. Muito obrigado mesmo pela essa aula de hoje. Nós estamos chegando ao final, já são 22h27, foi muito boa, né? Passou muito rápido, né? O pessoal está realmente assimilando, que nem colocou aqui a Valdice Gama, silêncio mental. Vocês me dão Não é muito fácil, retorno, não, né? para ver se eu não estou fazendo as coisas como ficando muito difícil. Eu não quero que fique muito difícil, eu quero que fique mais fácil, mais claro do que está o André Luiz, para vocês poderem aproveitar as lições do André Luiz. Depois dessa aula, pegue e lê o capítulo de novo. Não, vamos ler. Vamos assistir novamente também a aula inteira como um todo, ver o vídeo do átomo também, que eu vou colocar aqui de novo para todos aqui, ó. Né, o vídeo chama Uma Breve História do Átomo, do canal do YouTube Ciência Todo Dia. E esse link é o que está aí. Depois o pessoal pausa lá em casa para poder copiar e colocar lá no navegador. Isso. Então, agradecemos a todos que estejam conosco até agora. Ninguém arredou o pé, viu, professor? Está todo mundo aí. Eu fico feliz, muito feliz, porque o que eu quero é ser útil. Eu fico muito feliz de vocês me darem essa oportunidade. Desejo a vocês uma boa semana e aceite de todo o meu carinho um beijo no coração de todos vocês. A Osmarida colocou, posso ler 30 vezes, mesmo assim é complicado, mas uma hora a gente consegue, Osmarida, fica tranquilo. Eu li muito mais de 30 vezes, Osmarinda, por isso mesmo, faz parte. Então, agradecemos a todos aí, aos nossos companheiros de transmissão, né, Rádio Web Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, o Centro Espírita Chico Xavier, também Quero pedir a vocês que deixem seus likes para que o vídeo possa ser divulgado, possa ser, né, alcançar o maior número de pessoas possíveis para a divulgação desta obra, né, desse estudo. E vamos fazer a nossa prece final, professor. Vamos, você faz, Ronaldo. Claro. Por favor. Vamos lá. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso modelo e guia,
a espiritualidade bondosa que ampara este trabalho, agradecendo por mais esta oportunidade de aprendizado, de conhecimento, e que possamos, nesta semana que se aproxima, poder colaborar com o nosso trabalho, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, para a edificação do nosso planeta, para a transformação do mundo de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Que possamos ser colaboradores nesta obra e que possamos juntos emanar sentimentos bons, sentimentos de amor, de compaixão, de paz, a todos aqueles que nos odeiam e a todos aqueles que por nossos caminhos passarem. Tanto os irmãos nossos encarnados, quanto os desencarnados. Nos ampare, Mestre querido, ampare o nosso sono, para que possamos assimilar um pouco mais desses conhecimentos trazidos pelo nosso professor, nosso irmão, Tassiro Rangel. Que possamos vibrar pelo nosso irmão, que tanto nos esclarece, que tanto conhecimento traz a todos nós. Muito obrigado, Mestre querido. Nos ampare e nos proteja. Que assim seja. Graças a Deus. Então, boa noite a todos, abraços fraternos. E vamos aguardar mais uma semana para que na próxima sexta-feira nós possamos estar aqui novamente. Fiquem todos com Deus. Até logo.